Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui estou para sempre, já são 4 anos, não? Para nosso programa Leitura Orante da Palavra. Alegra-me saber do grande número de irmãos e irmãs que participam. Há poucos dias, num aeroporto de uma importante capital brasileira, fui procurado por um grupo de pessoas que lá me reconheceram. Diziam orar com a palavra, servindo-se da TV Evangelizar. Para este domingo, 1º de dezembro, é o primeiro domingo do Advento. Pode até você observar a nossa primeira vela, a primeira de 4, que ao longo desse tempo, 4 semanas, essa vela está a indicar, a cada uma destas velas acesas, está a indicar a primeira, segunda, terceira semana, 4ª do Advento. Advento. Tempo no qual a igreja se prepara para receber o Senhor que vem. Como nos tempos do Natal, o Natal de Jesus, quando ele nasceu, era a grande esperança de que se apresentasse, de que surgisse o Messias. Nós já sabemos que o Messias chegou, que veio, que ressuscitou, que voltará, e não voltará para fazer destruições e julgamentos implacáveis. Não. É para que possamos aceder à plena comunhão com Ele. É esta esperança que matiza e caracteriza o tempo do Advento. O Evangelho desse período, ou desta primeira semana, para o primeiro domingo do tempo do Advento, é Mateus. Até a semana passada, os Evangelhos do final de semana, dos domingos, era de Lucas. Agora começamos o ano A com Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Começo pela leitura. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra deste primeiro domingo do Advento. Observemos, Jesus está em diálogo no templo, é questionado, experimenta lá com os discípulos muitas reações, até hostilidades, e com os discípulos faz Jesus uma reflexão séria. Está nesse texto, capítulo 24 de Mateus, próximo de ser preso, de ser julgado,
de ser condenado. A cidade está repleta, o templo, a Páscoa está próxima, o templo sempre movimentado, recursos, valores, câmbio, comércio, sacrifícios, liturgias, um grande dinamismo socio-religioso. E o tema, quando virá o Filho do Homem? Esperava-se que o Messias se apresentasse, alguns, como um grande líder militar que expulsasse os romanos, outros, como um grande homem religioso observante da lei ao extremo, que estaria para julgar, inclusive punir os que não eram observantes da lei. Outros até esperavam que se tratasse de um grande líder político capaz de redimir a história de Israel, que era uma história extremamente sofrida àquela época. Mais ou menos 60% do que se produzia se tornava imposto. Imposto no templo, imposto para o rei, imposto para o Império Romano, impostos de toda ordem. A miséria agraçava, o sofrimento do povo era imenso. E a pergunta por Deus nessa situação trágica: quando, Senhor? Esperava-se que o Messias, ao ouvir, reconstruísse a história daquele povo e expulsasse quem se apresentasse como hostil, como inimigo, como adversário. E o Senhor está lá a advertir os seus discípulos. O Messias está chegado. Os discípulos até o percebem com relativa clareza, mas, como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem será de maneira surpreendente. Noé, os primeiros tempos da humanidade, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, expressões usuais para referir-se a muitos projetos que a humanidade urdia para si mesma. Mas os projetos e os planos e os caminhos de Deus podem se interpor. Foi assim nos tempos de Noé. E serve como exemplo também o Filho do Homem e seus dias. Estarão dois homens no campo, vida econômica, lutando pelo cotidiano. Um será tomado, o outro ficará. Serão dias também de, não um julgamento para punir, mas para o Senhor levar consigo, não em caminho de desgraça ou de sofrimento, para reconhecer, um ao lado do outro, um será reconhecido digno da realeza de Deus, outro não, ou duas mulheres a moer o trigo, mas especialmente o que pretende o Senhor e o que pretende o evangelista para o seu leitor, que cada dia seja vivido numa perspectiva de preparar-se para o encontro com o Senhor que vem. Estamos iniciando o tempo do Natal, preparar-nos para acolher o Senhor que vem humilde. Não vem com pretensões triunfalísticas nem militarescas. Não quer ser o juiz que condena, mas quer encontrar-se com os que esperam e desejam a sua chegada. A pergunta na realidade é: qual é o sentido que eu projeto o meu futuro? Para quem eu quero viver os dias que o tempo e a vida me oferecem? Por qual causa oferecerei as minhas melhores possibilidades e as minhas mais nobres forças? Digamos assim, a imagem do ladrão que vem de maneira imprevisível. Não é porque o Senhor quer torpedear, pegar numa espécie de armadilha a humanidade. Não.
é porque todos os dias são dias para acolher o Senhor. Porque cada novo dia é uma nova oportunidade que Deus nos oferece para que possamos apresentar nossa adesão a Ele. Por isso também vós ficai preparados, porque qualquer dia é dia do Senhor vir, qualquer hora é hora de encontro com Ele. Mas especialmente o tempo do Advento e do Evangelho deste dia propõe-nos. Preparemo-nos, queiramos desejar que o Senhor venha. Ninguém se prepara, ninguém improvisa o encontro com Deus. Esta preparação para a vida, para o encontro com Ele, empenha a nossa existência histórica, esse tempo da nossa vida, mas também os tempos da vida futura, também o dia em que seremos chamados, também quando nossa existência não for mais nesta história, mas aquela para além da morte. Todo dia é dia para vivenciar a grande esperança de deixar Deus ser vitorioso em nosso favor. É este o sentido do tempo do Advento, e é para esta preparação que o Evangelho nos exorta. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, a segunda parte, a parte segunda do nosso programa Leitura Orante da Palavra. É a palavra do Evangelho deste primeiro domingo do Advento. Você pode acompanhar, como na primeira parte já foi mencionado, pode ver, aqui está a vela acesa, símbolo da primeira semana do Advento. O texto do Evangelho é Mateus 24, Mateus 24, versículos 37 a 44. Eu gostaria, querido irmão, querida irmã, que por primeiro preparássemos a nossa interioridade. Parece algo já tão corriqueiro, tão ordinário, tão usual para a leitura orante, como se não mais precisássemos. Todavia, nós somos bombardeados por informações de toda ordem, preocupações de todo tipo, e isso inquieta a nossa interioridade. A pacificação é necessária. Vamos lá, queira se colocar numa posição que favoreça o recolhimento. Fechar os olhos ajuda agora. Tente olhar para dentro de si próprio, de si própria. Queira respirar com lentidão, com vagar, sem pressa, mas respirar com profundidade. Agora, queira encher seus pulmões, queira inflá-los de ar. Na cultura bíblica, ar é vida. É como se quiséssemos encher, tornar repleta a nossa interioridade do ar de Deus. A palavra Espírito significa ar. Do ar de Deus, que desde os pulmões vai chegar em todas as partes do próprio organismo. Respire profundamente uma vez.
Faça isso uma segunda vez. Mantendo os olhos fechados, tente sentir o seu coração a bater. Para isso é preciso pulsar. Para isso é preciso concentração, silêncio, quietude. E agora juntos vamos pedir que a força, a luz, a graça, a vida de Deus, assim como o ar, impregna cada fímbria do nosso corpo, que o Espírito de Deus, que a vida de Deus, que a força do alto impregne nossa vontade, nossos afetos, nossa liberdade, nossa capacidade de escolher o bem, nossa disposição à comunhão, a amar. E peçamos, rezando juntos, vinde Espírito Santo, enchei nossos corações do vosso amor, iluminai nossa inteligência, da vossa inteligência. Impregnai nosso conhecimento do conhecimento de Deus. Que nossos afetos pertençam aos vossos afetos, Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantendo-nos assim, recolhidos, passemos agora ao terceiro passo. Vamos ler com a imaginação o texto que há pouco foi proclamado, o evangelho que há pouco foi explicado. Mateus 24, 37 a 44. Jesus estava lá no Monte das Oliveiras com os discípulos. Olhava para a cidade. Existe o Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, de frente ao de Sião. Sentados, Jesus e os discípulos contemplam a majestosa cidade de Jerusalém. Muito grande para os padrões da época, a Páscoa está próxima, muitos peregrinos. É como se o mundo inteiro estivesse lá representado. A humanidade inteira estivesse lá em grandes movimentos. E o templo a sobressair-se, grande, majestoso, imponente. E os discípulos estão a contemplar e o Senhor a lhes falar. Vamos juntos, os discípulos ontem, aqueles que estavam lá, e nós hoje, estamos a contemplar a magnificência do mundo, como era magnífica, grande, admirável Jerusalém. E o Senhor a dizer a eles, vamos tentar ouvir Jesus a lhes dizer. Os discípulos olham para o Senhor e olham para a cidade. Ora para a cidade, ora para o Senhor Jesus. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E os discípulos observam tanta grandeza, mas há uma verdade maior do que tudo aquilo. Talvez até se assustem. Assim também será o dia da vinda do Senhor. Será uma surpresa, como foi no caso de Noé. E os discípulos têm a cidade de Jerusalém diante dos olhos. Há um templo imenso, admirável, majestoso, lindo, mas o Filho do Homem, e é o seu dia e a sua vinda tem grandeza, sentido muito maior. E os discípulos se questionam, talvez até se entreolham, mas
Quem sabe até estão a se perguntar, mas de tudo isso, no domingo passado o Senhor já dissera, ou no anterior, também tudo aquilo não ficaria pedra sobre pedra. E o Senhor continua a lhes falar. Será uma surpresa, como ninguém seria capaz de programar. Nenhum homem sabe o momento do ladrão na sua casa. Tem que ficar atento sempre. Também assim, o Senhor está a olhar para eles, e eles a entreolharem-se, talvez a pensar, mas então, qual é o valor de toda a conquista e poder humano? O templo representa uma grande maravilha. Lá está a Torre Antônia, onde Pilatos se instalava com todo o seu exército para controlar todos os movimentos na cidade. O grande nome do mundo de então, o imperador César, também lá representado. Herodes também deve estar chegando. Tudo é imponência, cortes, delegações, recursos, festas religiosas. E aquele grupo lá no monte, a olhar, Jesus a eles, a lhes falar tudo o que podem ver de expressão de poder, triunfo, glória humana. Tudo isso é muito pequeno e é insignificante ante uma verdade muito maior. Receber, acolher o Senhor Jesus, o Salvador, que vai chegar. E aqueles discípulos entreolham-se e questionam-se. E agora vamos nos colocar lá, entre aqueles 12, e Jesus a olhar para mim e para você. E talvez Ele esteja pedindo que eu contemple, que você contemple, que Ele contemple nossos projetos, nossas realizações, as nossas glórias, os nossos sucessos, tudo aquilo que conseguimos de conquista. E Ele olha para mim e olha para você e está a perguntar: de que modo isto ajuda a eternidade? De que serve tudo isso para o encontro com Deus? Ele não pede que destruamos. Ele não faz nenhuma solicitação que a tudo ofereçamos à destruição. Não. Mas se tudo o que conquistamos, nós individualmente, ou em comunidade, ou a nossa sociedade, ou as grandes realizações humanas, de que serve isso para a eternidade? E talvez o Senhor esteja a pedir que eu ofereça um sentido novo e faça escolhas novas, aquelas que me preparam, a mim e aos meus e à comunidade, aquelas ações e projetos e atuações que me preparam para receber o Senhor, que quer vir morar entre nós. Se minhas vaidades não ajudam, sou chamado a despojar-me delas. Se meus amargores e amarguras não favorecem receber o Senhor, é preciso que eu me liberte delas. Se as minhas conquistas empobrecem a minha interioridade, é hora de fazer escolhas. Então agora é o meu momento de falar ao Senhor. E Ele está a perguntar a mim: de que serve tudo isso para a eternidade? É hora de eu lhe falar, de eu lhe responder
de eu acolher a sua voz.